Um dos aviões de destaque da indústria nacional de defesa, que incrementou a capacidade ofensiva da Força Aérea Brasileira e ajudou a consolidar o Brasil como uma potência militar regional da América Latina. Esta é a história do AMX-A1. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as diversas forças aéreas do mundo procuravam se restabelecer e se modernizar. A chegada de um novo tipo de propulsão para as aeronaves, o motor a jato, mudou as regras de engajamento e de operação de aviões. Agora mais rápidos e em maiores altitudes, as vantagens advindas de tal inovação viriam a definir um novo tipo de guerra aérea. Para treinar os pilotos nas novas aeronaves, muitas forças aéreas decidiram por utilizar treinadores a jato leves, que iriam oferecer uma experiência muito mais próxima às aeronaves avançadas, bem como muitas vezes versões biplace de 2 lugares dos próprios aviões de ponta de linha. A Itália, com sua grande tradição aeronáutica, possuía inúmeras indústrias do ramo da aviação que agora se reestruturavam no mundo pós-guerra e buscavam meios de se inovar. Uma dessas indústrias era a aeronáutica MAC, popularmente conhecida como Aermac. Esta empresa, fundada em 1920, se especializava na construção de aeronaves de treinamento e motocicletas desde sua criação. Nos anos 50, em um projeto desenvolvido apenas pela própria empresa, foi consolidado o desenho do MB-326. Esta nova aeronave monomotora utilizaria um motor Rolls-Royce Viper 63242, antes utilizado para propelir alvos aéreos. Sua sigla derivava do nome da empresa, MAC, e do sobrenome do seu criador, Ermanno Bazocchi. Com uma cauda convencional, trem de pouso retrátil, disposição da tripulação em tandem e uma configuração de asa baixa, era mais ou menos o padrão da época de treinador a jato, similar, por exemplo, aos T-37 Tweed norte-americanos. A OTAN, nesta época, havia aberto uma concorrência mundial para definir qual seria o treinador avançado padrão da aliança, o que impulsionou a criação do avião. Ainda que não tivesse sido selecionado pela OTAN, a própria aeronáutica militar italiana havia se interessado na aeronave, pois ela preenchia os requisitos de um equipamento de instrução avançado com limitadas capacidades de ataque leve que estavam procurando. Como resultado, a Aermac conseguiu ganhar o contrato para a produção de alguns protótipos a serem testados, com seu primeiro voo acontecendo em 1957. Após o teste de 3 protótipos, houve mudanças na motorização do avião, com a adição de motores Viper mais potentes, como o Viper 11, sendo necessários devido ao aumento de peso do avião decorrente das alterações feitas na fase de testes. Com os dados da fase de testes em mãos, o governo italiano fez o pedido de 15 unidades de pré-produção e 50 unidades já no modelo definitivo de produção. A esse pedido se somariam mais 100 aviões encomendados em 1960. Com o uso, o MB-326 se demonstrou confiável e com características de voo muito boas, ideais para o treinamento de pilotos que aspiravam progredir para aeronaves a jato mais complicadas. Seu sucesso comprovado e seu preço acessível resultaram em inúmeros países comprando e produzindo sob licença versões dessas aeronaves. E um desses países foi justamente o Brasil. O Brasil, na época, operava os aviões de treinamento AT-33A Shooting Star, que já estavam no final de sua vida operacional e necessitavam de um substituto. A FAB procurava entrar na era supersônica da aviação e precisava de um meio-termo na transição dos jatos Fuga Magister, operados na Academia da Força Aérea, e da futura aeronave de caça supersônico avançada a ser escolhida. O combate às guerrilhas comunistas espalhadas pelo território brasileiro na época também pedia um novo tipo de equipamento, já que a tarefa de ataque leve ao solo estava sendo feita pelos queridos AT-6 Texan, que já precisavam ser aposentados. A escolha mais natural era o MB-326, que poderia desempenhar ambas as funções.
Sua capacidade de voo auxiliava na instrução avançada e seus 6 pontos duros nas asas podiam levar canhões de 30 mm, foguetes, bombas e mais tarde mísseis, com até 2.500 kg de carga máxima. Conseguia chegar a até 870 km por hora, podendo puxar uma carga de 7,5 Gs positivos e até 3 Gs negativos. Com demonstrações no território brasileiro de um exemplar italiano da aeronave, em 1970 foi logo assinado um acordo para a produção nacional do avião, com a consequente transferência de tecnologia para o Brasil e sua montagem ficando a cargo da Embraer. Em menos de um ano já saía da fábrica em São José dos Campos o primeiro modelo brasileiro do avião, que ao longo de sua produção teria 182 unidades montadas no Brasil, com alguns exemplares sendo exportados para o Togo e para o Paraguai. A versão brasileira da aeronave foi chamada de EMB-326 Chavante, em homenagem a uma tribo indígena brasileira reconhecida pela bravura dos seus guerreiros. Durante o conflito da Guerra das Malvinas, como estava proibida de comprar armamentos do exterior devido a sanções internacionais, a Argentina alugou do Brasil 2 aeronaves P-95 Bandeirulha e 11 caças Chavante da FAB, o que gerou uma forte repercussão com o governo inglês. Quando o embaixador Roberto Campos foi convocado em Londres para dar explicações, se usou da diplomacia e ofereceu o aluguel de um mesmo número de aeronaves caso os britânicos necessitassem. Sua vida operacional no Brasil foi bastante intensa, tendo sido utilizado nas funções de treinamento, ataque leve, reconhecimento e caça. Foi um dos aviões mais importantes para a história da aviação de caça brasileira, já que permitiu um salto na qualidade do treinamento, e sua flexibilidade permitia que fosse empregada em uma miríade de funções requisitadas. Sua aposentadoria definitiva só ocorreu em 2010, portanto, numerosas gerações de pilotos da Força Aérea foram formados no Chavante, mas com um intenso uso houve também o desgaste gradual das aeronaves. Além de serem usadas para treinamento, que naturalmente gera um desgaste mais rápido devido à inexperiência dos pilotos novatos no voo a jato, o avião também era usado em atividades de caça e ataque ao solo, que envolve puxar elevadas cargas G em altitudes diminutas, o que causou um estresse bem grande nas asas e fuselagens. Sendo assim, muitas aeronaves chegaram a se acidentar, com casos de perdas de vidas de aviadores. O alto uso e a alta longevidade do Chavante cobravam o seu preço. Mas não eram apenas os exemplares brasileiros que agora mostravam seus sinais de fadiga. Em 1973, a empresa italiana Aeritalia, o antigo setor de aviação da Fiat, havia feito uma proposta para uma nova versão dos já antigos jatos Fiat G91, o Fiat G291. Com mudanças nas asas e maior capacidade de carga útil, o projeto ainda assim não fora aprovado pela Força Aérea Italiana. Em 1976, o Ministério da Aeronáutica brasileiro também havia feito um pedido muito similar ao italiano e se iniciou mais uma cooperação entre a Aermac e a agora bem mais experiente Embraer. Com esta união, foi proposto o caça MB-340, que contaria com uma cauda em T, velocidade máxima de 0,8 Mach e autonomia de 465 km. Entretanto, os italianos buscavam um avião com performance superior e com capacidade mais avançada de decolar em pistas curtas e danificadas, além de buscar um avião que pudesse levar uma maior quantidade de armamentos. Com isso, a Itália se retirou da cooperação, e como o Brasil não conseguiria arcar com os custos sozinhos, o projeto foi então engavetado. Em 1977, todavia, o governo italiano procurava mais uma vez um substituto para suas aeronaves G91 Dina e o F-104 Starfighter. O novo avião deveria ter a capacidade de efetuar missões de ataque ao solo e reconhecimento em longa distância, missão então ocupada pelos F-104. O
projeto deveria ser de um caça-jato leve, que complementaria a frota dos mais avançados caças Panavia Tornado, que na época estavam em desenvolvimento. As empresas Air Italia e Aermacchi então se uniram e utilizaram os conhecimentos de suas propostas passadas para dar início ao projeto de um avião subsônico conhecido como AMX, A de Air Italia, M de Mach e X de avião experimental. Em 1979, o plano estratégico do Ministério da Aeronáutica determinou que deveria ser adotado um meio aéreo com capacidade de ataque que seguisse a diretriz de planejamento militar. Foi então que foram propostos objetivos para serem alcançados pelo projeto: equipar a frota da FAB com 79 aviões de ataque modernos, com autonomia de 1.000 km e 2.000 kg de carga bélica, conseguir uma transferência tecnológica para incrementar a capacidade produtiva da indústria nacional e criar um produto que pudesse ser exportado e desenvolver na FAB a experiência com grandes projetos de coordenação internacional. Após análises do design inicial, as autoridades brasileiras declararam no Show Aéreo Internacional de Farnborough, em 1980, que iriam integrar o projeto. Em 1981 seriam assinados os contratos e definidos, junto à Força Aérea Italiana, os requisitos comuns a serem alcançados pelo novo desenho da aeronave. A Embraer entraria no projeto com a responsabilidade de fabricar os tanques de combustível, asas e profundores, tomadas de ar, pilones e trem de pouso, além de parte da estrutura do equipamento de reconhecimento exclusivo na versão brasileira e instalações dos canhões DEFA 30mm, também apenas no modelo brasileiro. Cerca de 70% dos custos de desenvolvimento e produção seriam de responsabilidade das empresas italianas, e os 30% restantes ficariam com a Embraer. Em 1981 foi criada no Brasil a Comissão de Coordenação do Programa Aeronave de Combate, a COPAC. Essa organização seria incumbida de dirigir e coordenar, do lado brasileiro, todos os trabalhos relativos ao desenvolvimento do projeto, de acordo com os termos dos documentos assinados pelo Brasil e pela Itália. Mais tarde, após o final do projeto, a COPAC seria mantida e agora seria a responsável nos anos seguintes por entregar para a FAB aeronaves de última geração. O escudo da organização atualmente conta com um símbolo composto pelas cores vermelha, amarela, verde e branca, ainda que hoje essas cores tenham recebido outra significação heráldica. Esse era na verdade o símbolo do projeto AMX. Na atualidade, a COPAC continua a ser a responsável por fazer o diálogo entre as instituições estrangeiras e averiguar todo o processo para se adquirir novos equipamentos modernos para ampliar a capacidade operacional da FAB. O novo avião contaria ainda com o sistema ROTAS, de Hands-on Throttle and Stick, uma novidade para a época. Com essa modalidade de disposição dos controles, o manche e a manete de potência do avião contavam com inúmeros botões e outros comandos, de modo que as mãos do piloto ficavam sempre em contato com as duas, priorizando o comando da aeronave. Ambas as versões brasileira e italiana do AMX contavam com radar, porém de fabricantes diferentes. O AMX deveria ter longo alcance, pois o Brasil possui dimensões continentais, e por isso recebeu também a capacidade de ser reabastecido em voo. Contramedidas eletrônicas ativas e passivas também estão na aeronave, além de ter instalado na cauda um RWR, ou Radar Warning Receiver, um equipamento que avisa o piloto de emissões de radar próximas, assim como de possíveis travamentos de equipamentos inimigos no avião. O AMX também pode se utilizar de flares, que são disparados para confundir armamentos que seguem leituras infravermelhas, e chaff,
que são pequenas estruturas de metal dispersas no ar para confundir radares inimigos. O avião utiliza um motor Rolls-Royce Spey Mark 807, gerando 11.000 libras de empuxo, fazendo com que a aeronave alcance até 1.040 km/h, com um teto operacional de 12.800 metros de altitude. O avião conta com sistemas elétrico, hidráulico e aviônico duplicados, característica excelente para um avião voltado para o ataque ao solo. Com isso, as chances de a aeronave retornar da missão, mesmo com grandes avarias, são aumentadas consideravelmente. A versão brasileira usava os mais poderosos canhões DEFA de 30 mm como armamento principal, enquanto o modelo italiano usava um canhão Vulcan de 20 mm com alta cadência. Nas pontas das asas há espaço reservado para mísseis ar-ar, e é possível levar um pod de reconhecimento atrelado ao centro da fuselagem para missões de reconhecimento fotográfico, que também pode enviar informações em tempo real para as tropas no solo por meio de um sistema de intercomunicação por data link. O uso de bombas convencionais ou guiadas a laser também é possível, com as versões mais recentes do AMX italiano podendo utilizar sistemas de armas inteligentes de alta precisão. O primeiro mockup do projeto ficou pronto em 1982. O mockup é uma réplica em tamanho real dos projetos de aeronaves, em alguns casos feitos de madeira, que serve para verificar se todas as padronizações de medidas estão de acordo com o que fora estabelecido. 2 anos mais tarde, em 15 de maio de 1984, o primeiro protótipo do AMX alçava voo na Itália. Infelizmente, um acidente ocorreu no 5º voo dessa unidade, quando um mau funcionamento na turbina, ocasionado por uma falha na entrada de ar da mesma, devido ao agudo ângulo de ataque da aeronave no momento, fez com que ela caísse durante sua aproximação para o pouso. O piloto-chefe de provas da Air Italia, Manlio Quarantelli, veio a falecer no incidente. Em 1986 foi decidido criar uma versão biplace do avião, o AMX-T, de treinador, para facilitar o treinamento e adaptação dos novos pilotos para o modelo, que ficou conhecido na FAB como A1B. A Força Aérea Brasileira adquiriu ao todo 56 unidades do AMX. O primeiro protótipo de um AMX produzido no Brasil decolou em 16 de outubro de 1985, em São José dos Campos. E o primeiro exemplar que seria destinado à FAB decolou em 13 de outubro de 1989. O primeiro e o segundo lote de AMX brasileiros, designados aqui como A1, foram enviados para o recém-ativado 1º Esquadrão do 16º Grupo de Aviação, o Esquadrão Adelphi, sediado na Base Aérea de Santa Cruz. O terceiro lote foi enviado para o 3º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro. Em 1999, o Esquadrão Poker, o primeiro esquadrão do 10º Grupo de Aviação, passou também a operar o modelo. E o AMX não demoraria a receber seu batismo de fogo. Em 1995, os AMX italianos, apelidados de Ghibli, protagonizariam uma curta participação na Guerra da Bósnia, ajudando a OTAN a estabelecer a supremacia aérea na região, e 4 anos mais tarde realizaram uma ação similar durante a Guerra do Kosovo. Na última década, os Ghibli italianos também efetuaram missões de combate no Afeganistão em apoio às forças aliadas que tentavam estabilizar o país. No Brasil, o modelo também teve uma carreira intensa, em simulações de combate com nações aliadas, como nos famosos exercícios aéreos Mistral, Tigre 1, 2 e 3 e Red Flag. Os pilotos brasileiros mostraram imensa perícia. No exercício Tigre 2, realizado em Natal, os A1 brasileiros conseguiram derrubar 2 F-16 da Guarda Nacional dos Estados Unidos, com os aviões sendo apelidados de The Bee, ou a Abelha, pelos americanos. Em 1998, um par de aeronaves A1 iria quebrar o recorde de missão mais longa da caça brasileira. Os aviões decolaram de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e partiram em direção a Natal, no Rio Grande do Norte. Sobrevoando a região central do Brasil,
o norte e parte da fronteira da Guiana e Suriname, bem como o Nordeste, totalizando 6.700 quilômetros voados durante 10 horas de missão, que foi denominada Operação Gama Centauro. Além da fadiga do voo, os tripulantes também enfrentaram os desafios do reabastecimento aéreo com os KC-137 da FAB. A missão serviu como demonstração do potencial da Força Aérea, que agora tinha a capacidade ofensiva de atacar quaisquer pontos da América Latina. Em 2003, o Esquadrão Centauro iria realizar missões reais de ataque ao solo, na Operação Princesa dos Pampas, com a finalidade de destruir uma pista de pouso clandestina no meio da floresta amazônica. 5 aeronaves A1 decolaram de Santa Maria em direção a Manaus, com uma parada de reabastecimento em Anápolis, Goiás. O alvo ficava situado a apenas 3 quilômetros da fronteira com a Bolívia, portanto era necessária muita cautela durante o ataque. Com cada avião armado com 2 bombas Mark 83 de 200 quilos, a missão foi um completo sucesso. E para entender melhor como é voar no AMX-A1, vamos agora escutar as palavras do próprio Coronel Pontes, piloto de caça da FAB com centenas de horas de voo no modelo. Em termos de diferença do Chavante para lá, é porque o A1 ele incorporou na Força Aérea naquele período a aviônica que não tinha nas outras aeronaves, né? Então a gente ainda tinha muita informação analógica nas outras aeronaves, e o A1 já veio com a situação de ter um head-up display, de vários instrumentos que a gente não estava acostumado a usar, tudo digital, tinha o inercial também, que a gente nunca tinha utilizado. O GPS que a gente utilizava no Chavante, na verdade, era uma adaptação, porque a aeronave não contemplava. Então, assim, ele veio com um pacote de tecnologia em que caracterizava os pilotos, né, até na época, deixou um pouco de lado aquele negócio do cachecol vermelho e tudo, né, aquela visão do piloto de caça ser um pouco mais, entre aspas, nerd, né, ter que entender um pouco mais de informática para poder se adaptar, até porque a gente ia para uma sala, coisa que nunca aconteceu, a gente ia para uma sala, na época do Chavante, riscava o mapa e tudo, e simplesmente ia lá para a aeronave para navegar. E diferente do A1, a gente entrava numa estação de trabalho, digitava os pontos e inseria esses pontos dentro da aeronave, né? Como se fosse um disquete, né? Na época também, muito rudimentar e tal, mas a gente fazia esse tipo de coisa para poder carregar os pontos, né? A diferença também da tecnologia também veio junto com a diferença da velocidade. Uma coisa é fazer uma navegação a baixa altura a 300 nós, né? Outra coisa totalmente diferente é fazer a mesma navegação a 450 nós. Então, mesma altura e tudo, só que a velocidade no início ali, depois se acostuma, mas no início a velocidade que as coisas passam no chão é bem diferente, né? E o A1, né, por ser uma aeronave que foi vocacionada para fazer missões de ataque ao solo, então era muito comum fazer navegação a baixa altura, principalmente território inimigo, simulando o território inimigo, né? Então a gente fazia um pedaço, principalmente o início e o retorno na missão altante, mas depois descia, ia para navegação a baixa altura, e o restante da missão até o ataque era feito tudo a baixa altura. Então, sendo que no final, né, no último, a gente chama da corrida PI-alvo, do ponto de início para o alvo, aí a gente acelerava para 475 nós. Então essa pequena diferença de velocidade aí fazia com que as coisas acontecessem mais rápido, né? Para fazer o ataque, fazer o balso, fazer o lançamento do armamento. Então houve muito treinamento, né? A gente fez muito treinamento também para lançamento de armamento, já que a aeronave era vocacionada para isso. E aí o pessoal fala também muito assim, quer comparar uma aeronave com a outra, né? O A1, se eu entrar numa arena de combate aéreo com o F5, se a gente for para a arena do F5 na altitude que ele se encontra, a gente vai perder, logicamente, né? Porque ele é feito para fazer navegação a baixa altura e engajar combate a baixa altura. Então, a baixa altura ele consegue puxar toda a potência dele de carga G, né, para poder encaldar alguém, ou poder lançar um armamento, né, poder lançar um míssil, alguma coisa que em altitude a gente acaba não tendo toda a possibilidade de puxar G e acaba ficando mais vulnerável numa arena que não é do A1. Então, assim, foi um pacote de missões que, na verdade, nas outras, no Chavante a gente não tinha muito contato, principalmente com a parte de reabastecimento em voo. Fiz várias missões de reabastecimento em voo, que na minha visão é das missões, se não é a mais difícil, é uma das mais difíceis que tem da aviação de caça, que a gente se acostuma o tempo todo a não bater em alguma coisa, né? Lógico, né? Você não pode bater em uma outra aeronave
aeronave ou num objeto em voo, e no reabastecimento em voo você tem que botar o seu probe para poder conectar na mangueira, né? Se você errar ali ou bater errado, aí você não pode ficar olhando para a mangueira, senão você acaba voando para ela e ela fica movimentando. Isso já é muito difícil de dia, muito difícil. Em altitude a mangueira ela fica mais estável, mas depois a baixa altura a mangueira sacode demais, então fica mais difícil, né? Imagina fazer isso aí no voo noturno, né? A gente fez algumas missões noturnas com o 6030. Espero ter passado para vocês aí um pouco da visão do que é voar, o que foi para mim voar a aeronave AMX A1. Espero ter contribuído aí com vocês para aumentar o conhecimento sobre essa aeronave. Grande abraço. Os AMX serviram um longo tempo na FAB e na Força Aérea Italiana, e cerca de 2 décadas depois, as duas forças aéreas observaram a necessidade de atualizar as aeronaves para se adaptarem melhor ao novo ambiente de guerra do século XXI. A Itália selecionou a Alenia Aeronautica, um conglomerado ao qual a Aermacchi agora faz parte, para realizar o programa de adequação de capacidade operacional e logística, que consistia em integrar um sistema GPS inercial para sistemas de armas de alta precisão, novos sistemas de detecção amigo-inimigo, adequação dos painéis de instrumentos para serem utilizados com sistemas de visão noturna, que incluiu a mudança para telas de LCD com mapas digitais e muitas outras adaptações para os modernos padrões da OTAN de armas inteligentes. No Brasil, a necessidade de modernização foi observada como algo essencial. O fato de o projeto ter sido feito em conjunto com outra nação muitas vezes resultou na diminuição da capacidade de prontidão dos A1. Como peças e problemas operacionais precisavam do apoio direto dos italianos, muitas vezes as aeronaves ficavam um longo tempo paradas até a chegada de sua devida correção e volta à operacionalidade. Para resolver essa questão, a Embraer foi escolhida para realizar a modernização dos A1, fazendo com que quaisquer novos imprevistos pudessem ser resolvidos no território nacional com a maior agilidade, atestando a grande capacidade da lendária empresa de aviação. O foco da atualização do A1 brasileiro estava nos seus sistemas eletrônicos embarcados. Similar ao seu irmão italiano, o A1M contaria com um All-Glass Cockpit, que consiste na substituição dos mostradores analógicos do painel de instrumentos por telas de cristal líquido e matriz ativa em cores. Melhorias para a utilização dos sistemas mais modernos de reconhecimento eletrônico e fotográfico também foram incluídas. Versões voltadas para a exportação também foram desenvolvidas, como o Super AMX, versão similar ao A1M oferecida para a África do Sul, e o AMX-ATA, que havia levantado o interesse da Força Aérea da Venezuela, mas cuja venda fora barrada pelos Estados Unidos, pois o avião continha diversos componentes de fabricação americana, fazendo com que Washington tenha o poder de veto sobre quais países podem comprar o avião. O projeto AMX foi vital para o desenvolvimento da aviação no Brasil. Com os conhecimentos adquiridos no projeto, a Embraer desenvolveu mais tecnologias para aeronaves a jato, e o modelo de gestão de interação com empresas internacionais propiciou mais facilidade na criação de sucessos comerciais como o jato civil ERJ-145 e muitos outros que hoje voam pelo mundo inteiro. A chegada na FAB de um vetor com capacidade de atacar alvos de longas distâncias com considerável poder de fogo, ao mesmo tempo em que se utiliza de modernos sistemas aviônicos e capacidades de guerra eletrônica, expandiu absurdamente as possibilidades de se manter a supremacia aérea e defender o espaço aéreo nacional. As relações Brasil-Itália, coincidentemente dois países que foram destaque no início da história do voo, ajudaram a fomentar um grande complexo industrial que hoje ajuda a definir muitas das tendências da aviação mundial. O AMX serviu para comprovar que o Brasil é sim capaz de se integrar com grandes potências e de definir metas claras e objetivas para garantir sua soberania e estabelecer sua posição de destaque como força mantenedora da estabilidade na América Latina. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco.
Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.